Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido, eterno e amado Pai, diante da Tua presença estamos. Nós queremos, Senhor, nesta hora, clamar pelo Teu nome, o nome que é sobre todos os nomes. Clamar a Ti, ó Pai, e pedir a Ti sabedoria, discernimento, unção, revestimento, ó Pai, nesta hora em que iremos fazer menção da Tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, fala com o Teu povo presente aqui nesse lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Eu vou pedir para colocar o texto bíblico. Até na hora de preparar ensino bíblico é guerra, irmão. Cadê que o computador em casa funcionava hoje? A doutrina toda pronta praticamente, né? Eu sempre preparo lá os slides, que nem os irmãos veem aqui às quarta-feiras, né? Só que na hora o bichinho travou e já era, né, irmão? A gente não conseguiu fazer ele voltar por nada. Eu fiz uma limpeza nele na hora lá, só que ele ficava só rodando, igual peão. Teve uma hora que eu até falei assim, sai Satanás daí. Alguém já fez isso alguma vez, né? Tem gente que acha que Satanás não entra no computador não, é? Vai pensando que não. Sai daí, Satanás. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Não vou perder tempo não. Aí eu escrevi tudo aqui. Talvez a gente não consiga dar todo esse estudo, né? Hoje. Aí a gente termina a semana que vem. Mas eu quero falar hoje sobre as diferenças, irmãos, entre alguém que é escolhido e alguém que é rejeitado por Deus. Vamos lá? Tem como... Deus é amor, sim ou não? Deus é amor? Alguém pode se comparar a Deus em termos de amor? Não, irmão. O amor de Deus, ele é incomparável. Deus é misericordioso? Sim, irmão. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Você está aqui hoje? É por causa da misericórdia de Deus. Você está de pé? É pela graça de Deus, irmãos. A graça de Deus torna isso possível. Nós estarmos de pé. Por que eu consigo trabalhar? Graça e misericórdia de Deus. Por que meus filhos conseguem ir para o trabalho, conseguem ir para a escola, vão e voltam em segurança? Graça e misericórdia de Deus. Por que eu tenho minha família? Graça e misericórdia de Deus. Tudo que eu tenho é pela graça e misericórdia de Deus. Não existe esse negócio de que eu sou legal, sou bonzinho, sou maneiro e mereço. Não existe isso não, irmão. Quem entra por essa onda que fala assim, não, mas também eu sou fera, né? Tá com nada. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Só que Deus, ele tem as suas leis, seus preceitos. Deus, eu costumo dizer, sabe o que para as pessoas? Abaixa um pouquinho. Eu costumo dizer para as pessoas, sabe o que? Deus é bom, mas não é bobo. Você sabia? Tem gente que acha que Deus é bobo. Deus não é bobo não, irmão. Ele é o Criador do universo. Ele reina no trono de glória. Ele é um Deus que sonda os pensamentos e o coração do homem. Ele é um Deus que é onisciente. Você sabe o que é onisciente, irmão? Ele sabe de todas as coisas. Para Deus, tudo já se cumpriu. Nada é novidade para Ele. Por exemplo, você quer ver resultado? Você quer ver uma prova de que Deus é misericordioso e Deus é bom? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Deus sabe quem vai se salvar aqui? Sim ou não? Ou você acha que Deus fica assim? Eu acho que sim, que não. Deus sabe, sim ou não?
mas ainda assim ele insiste em todos. Isso é o top das galáxias de graça e misericórdia e amor de Deus. Imagina Deus olhando para alguém e sabe que ele vai rejeitá-lo, mas Deus insiste nele. Não vou usar a palavra insiste, né? Deus se apresenta para ele como Deus de amor. Por quê, irmãos? Porque Deus é tão justo que ninguém nunca vai poder falar assim, Deus não me deu oportunidade. Ninguém vai nunca poder falar isso. Porque esse Deus dá oportunidade para todos. Só que eu preciso compreender que existem coisas que se eu fizer, eu vou ser rejeitado por Deus. Porque a gente está falando de um Deus que é santo, irmão. Quando o profeta entra no templo e ele contempla o trono da glória de Deus, ele percebe que os serafins o adoram. E o que sai da boca deles? Santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tanto é, a visão deve ter sido algo tão tremendo que o profeta na mesma hora se impactou com a santidade de Deus e falou, ai de mim que pereço, sou pecador, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu habito no meio de pecadores, eu sou pecador, vou morrer agora, por quê? Eu estou diante daquele que é santo. Se eu não compreender isso, eu vou ter até dificuldade de entender, muitas das vezes, a forma como Deus age. E vou até questionar isso, sabia disso? Então, se eu não entender isso, eu vou entrar por aquele pensamento de um grupo de pessoas que está aumentando hoje em dia, que só sabe falar que Deus é amor. Ele diz que Deus é amor o tempo todo para justificar que ele pode fazer o que ele quiser, que Deus vai perdoar ele. E a história não é essa. Não existe esse negócio de que Deus é amor e eu posso fazer o que eu quiser. Não existe isso. Vamos lá? Abre o texto bíblico no primeiro livro de... Já pode colocar na tela, deixa na tela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ver o que faz alguém ser rejeitado por Deus. Eu vou deixar por último, né, sobre o que faz Deus escolher alguém. Deus fala assim, meu escolhido, meu ungido. Esse aí é alguém que é fechado comigo. É alguém que eu vou abençoar. Onde ele colocar a mão dele, o pé dele, onde ele colocar o pé dele, a minha presença vai estar lá. Para falar assim, ó, é meu escolhido. Eu estou com ele. Eu vou abençoar ele. Não só ele, mas onde ele botar a mão e o pé, está abençoado. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz assim. Disse o Senhor a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de... Olha o que Deus fala. É Deus que está falando isso. Não é o homem. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. E eu o enviarei a Jessé. Por quê? Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Deus está falando, eu acabei de rejeitar alguém e já tem alguém escolhido. Ok? Quem está conseguindo me entender? Então a primeira pergunta que eu faço nessa noite, tem como alguém ser rejeitado por Deus? Sim ou não? Sim. A segunda pergunta que eu vou fazer, nem sempre aqueles que as pessoas escolhem é aceito por Deus. E nem sempre aqueles que Deus escolhe vai ser aceito pelas pessoas. Grava isso na tua mente, que é para você não ficar turbado. O fato de alguém ser escolhido pelas pessoas não significa que ele foi aprovado por Deus. Ele pode estar sendo aclamado por uma multidão de gente. Deus está falando, está rejeitado por mim. E aí, dentro desse estudo, eu vou mostrar o que faz alguém ser rejeitado por Deus.
Será que Deus é igual eu e você? Eu vou rejeitar alguém por implicância. Por que você não gosta? Por implicância. As pessoas rejeitam os outros por implicância. Sim ou não? Tem pessoas que olham para alguém, não conhece, nunca bateu um papo. Nunca trocou uma palavra e fala assim, não fui com a cara dele? Quem já ouviu essa frase? Não fui com a cara dela. E acabou, irmão. Nunca vai se aproximar. E muitas das vezes acontece de, quando se aproximar, vem aquela frase assim, não é nada daquilo que eu imaginava. Eu achava que era uma pessoa chata, mas é maneira pra caramba. Quem já ouviu essa frase? Muitas vezes. Por quê? Porque nós somos especialistas em julgar as coisas e as pessoas por aparências. Mas nós vamos ver dentro da Bíblia hoje que Deus conhece todo mundo. Todos nós estamos descobertos e nus diante de Deus. Nada fica escondido diante de Deus, irmão. Deus conhece até o meu amanhã. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus dá alguns alertas para algumas pessoas para falar assim, ó, lá na frente ele vai fazer isso e isso. Sim ou não? Porque Deus conhece o amanhã, irmão. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Por isso que ele vem às vezes dar um alerta, ó, cuidado com isso. Sim ou não? Então, vamos lá, recapitulando. Tem como alguém ser rejeitado por Deus? Sim ou não? Tem que ficar na tua mente isso. Eu posso ter sentimentos dentro de mim. Eu posso ter uma linha de comportamentos que isso vai subir como aroma desagradável ao trono da glória de Deus e Deus vai falar, você está reprovado. Não está de acordo não. Porque com Deus, irmãos, é sim, sim, não, não. Com Deus ou é ou não é. Com Deus não tem dúvida. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. A pior coisa, o pior sentimento, o pior comportamento que pode ter dentro de um servo de Deus é o comportamento e o sentimento de dúvida. A incerteza. A Bíblia fala a respeito disso. Tiago vai falar a respeito disso no capítulo 1. Que o homem que duvida ele é igual à onda do mar. Aqui, ó. Hora está aqui, hora está ali. Hora está assim e hora está assim. Quem já ficou num lugar de profundidade que você não colocava o pé no chão? Lugar de correnteza. Quem já ficou? Você consegue ficar parado no mesmo lugar? Quem consegue? Tirou o pé do chão automaticamente. É ou não é? Quem já boiou e deixou a onda te levar? Tem que saber boiar, né? Todo mundo sabe boiar não. Alguém aqui sabe boiar? Eu sei, eu fico um tempão lá. Alguém que sabe boiar já fechou os olhos? Já tenta fazer isso, ó. Você, quem sabe nadar, né? Aqui, ó, você boia. Eu já tomei susto com isso, tá? Aqui, ó. Fechei o olho, eu tô boiando. Aí tô boiando. Aí quando eu fiz assim, ó, tava lá e meu Deus! A onda me levou. A Bíblia fala que aquele que duvida, ele é igual. Ele não tem controle, ele perde o controle das coisas. Tem hora que está assim, tem hora que está assim, tem hora que está ali, tem hora que está aqui. Ele duvida. Ele não tem firmeza naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que pensa. Uma hora o pensamento está assim, outra hora o pensamento está lá embaixo. É o que duvida. Isso pode fazer alguém ser rejeitado por Deus. Quem já viu pessoas que tem hora que está muito bem na fé, mas tem horas que a fé está zero. Um resfriado faz ele achar que está com tuberculose. Eu estou morrendo. Eu acho que agora não vai mais não. Mas às vezes está com uma doença grave e está assim. Vou ficar curado. Fé. Inconstância de fé. Às vezes está enfrentando um gigante, está cheio de fé. Um capetinha perturba, já acha que vai perder a guerra. O ser humano é assim. Tem horas que está muito bem na fé e tem horas que está duvidando de tudo. Então, eu vou mostrar hoje dentro da Bíblia o que acontece com alguém quando ele é rejeitado. O que faz alguém ser rejeitado por Deus? A primeira coisa que faz alguém ser rejeitado por Deus, eu botei isso como número 1. Abre 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Isso. Escuta isso. O que se eu fizer, eu posso ser rejeitado por Deus? Vamos lá. Samuel disse,
embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Olha o que Deus está falando através de Samuel. Tu lembra que você não era nada? E eu fiz você ser rei de Israel? Você reconhece que você é quem você é por causa de Deus? Você reconhece? A pior coisa que pode acontecer comigo e contigo é quando eu começo a achar que eu sou o cara. E eu sou o cara. Se eu sair, dá ruim. Se eu não fizer, vai dar errado. Se eu não tiver, vai dar ruim. Eu sei quem eu sou. Olha o que Samuel começa o bate-papo com ele, lembrando quem ele era. Presta atenção. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu rei de Israel. Samuel está falando, tu chegou onde tu chegou, tu é quem tu é, por causa da mão de Deus sobre a tua vida. Segunda coisa, versículo 18, vamos lá. E o enviou a uma. Por que Deus te abençoa, irmãos? Só porque Ele quer te abençoar? Ele quer que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Por que Deus vai te colocar em posições, em lugares, em patamares elevados? É porque Ele tem uma missão para você, para essa posição que tu vai ocupar. E geralmente é para o nome dele ser glorificado. Por que Deus coloca alguém para dirigir uma igreja? Para o nome dele ser glorificado, porque tem uma missão. Por que Deus coloca alguém para liderar um departamento? Porque Deus tem uma missão através da vida daquela pessoa, para o nome dele ser glorificado. Por que Deus dá uma função de destaque para alguém? É para que a glória seja para ele? Não, é para que o nome dele seja exaltado. É porque Deus vai dar para ele uma missão importantíssima. E é tudo em prol do reino. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Você pode repetir comigo? Diga, tudo, sempre será em prol do reino. Sempre. Vamos lá? Aí, vá e separe para a destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha o quê? O quê? Deus falou assim, tu vai eliminar todos eles. Não é para deixar ninguém vivo. Deus foi bem claro na missão, sim ou não? Deus sempre vai ser claro na instrução. É por isso que a comunicação, ela é perfeita quando quem está ouvindo entende. Eu tenho que falar de maneira que quem está ouvindo vai entender o que eu estou falando. Senão minha comunicação não foi boa. Quem está conseguindo me entender? Vamos lá? E Deus, ele é bom nisso. Versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do... Então a primeira coisa que eu coloquei como número 1, o que pode fazer alguém ser rejeitado por Deus? É quando ele entra pelo caminho da desobediência. Uma pessoa que é rejeitada é uma pessoa que ele não quer mais seguir as instruções de Deus e nem das suas lideranças. Vamos lá. Como que Saul recebeu as instruções? Deus apareceu para ele ou Deus usou um homem na terra para poder dar instrução para ele? Vamos lá, irmão. Me ajuda. Deus foi lá no quarto dele, na casa dele, falou com ele, ou Deus usou um profeta, um homem servo para falar com ele? Usou um profeta. Deus sempre agiu dessa maneira. Deus sempre vai usar alguém. Ele vai levantar alguém para dar um recado para o povo. Foi assim com Moisés, sim ou não? E toda vez que alguém se levanta contra isso, dá ruim. Quais foram os questionamentos? Quem lê Bíblia aqui? Quem lê Bíblia? Quem está lendo Bíblia aí? Quem leu? Quais foram os questionamentos de Datã, Coré e Abirão? O que eles falaram? Nós somos homens de Deus igual a você?
Quem te colocou líder sobre nós? Não é isso? Não foi isso que ele falou? Quem te colocou líder sobre nós? Por acaso nós não somos igual a você? Ah, meu irmão. Mexeu com Deus. Na hora. Isso mexe tanto com Deus, irmãos, que quando Moisés, não foi Deus que falou, Moisés falou assim: então tá bom, Deus vai mostrar então quem é quem. Se você tiver certo, não vai acontecer nada, mas se tiver errado, vocês vão morrer de uma morte diferente. A terra vai se abrir e vai engolir vocês. O que aconteceu? Deus fez conforme o homem da terra falou. Quem escolheu a morte deles foi o homem da terra, irmão. Quem já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, irmão? Quando o profeta foi lá para falar contra o altar e contra o trono do rei que estava em desobediência, e ele falou assim, ó, vai ficar 3 anos sem chover. Quem foi que falou? Foi Deus ou foi o profeta? Foi quem? Mas Deus ouviu a voz do profeta, fez ficar 3 anos sem chover na terra. Quem está conseguindo me entender? Deus sempre vai ver características em alguém, vai escolher ele e ele vai dar as instruções para o povo. E as instruções vão vir lá do trono da glória de Deus. O problema é que as pessoas têm dificuldade de entender isso. E quando desobedecem, eles acham que estão desobedecendo o homem. Então, número 1, o que pode fazer eu ser rejeitado por Deus? É quando eu trilho o caminho da desobediência. Eu não ouço mais as instruções. Eu não quero mais ouvir conselho. O que sai da boca dos líderes não vale mais para mim. Por quê? Porque eu acho que eu sei o que eu estou... Quem está conseguindo entender? Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, mas uma instrução foi dada. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que... O que significa isso? Deus prefere que eu não cometa o ato do que eu cometer o ato e depois ficar pedindo perdão a Ele. Quem está conseguindo me entender? Deus quer que eu e você fique o tempo todo pedindo perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor. Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu tenha uma vida de santificação. Deus quer que eu tenha uma vida de obediência. O que é para fazer é isso. O que não é para fazer é isso. Então eu não vou fazer. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Então, se eu não obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, as instruções que Deus dá, eu corro o risco de ser alguém rejeitado por Deus. Eu ainda vou falar sobre as consequências de alguém que é rejeitado por Deus, irmão. Porque a pior coisa que pode acontecer para mim e para você é a gente ser rejeitado por Deus. Presta atenção. Se nós formos rejeitados pelos homens da terra, não vai dar em nada. Porque onde tu for, tu está aprovado por Deus, onde tu botar o pé, a bênção vai estar presente. Pastor, me prova isso na terra. Me prova isso na palavra, dentro da palavra. Eu poderia dar muitos exemplos. José, ele foi aprovado ou rejeitado pelos teus irmãos? Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Os irmãos dele queriam matar ele, irmão. Jogaram ele dentro de um poço. O poço estava seco. Depois venderam ele como escravo. Correto? Chegou lá, ele era um homem aprovado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que José botava a mão prosperava. Ele tinha tanta bênção de Deus, ele era tão aprovado por Deus, que quando o seu Senhor viu que ele era um homem abençoado, colocou tudo nas tuas mãos. Vem cá, tu vai mandar na minha casa toda. Por quê? Ele era alguém aprovado por Deus. Quando você é aprovado por Deus, onde você botar a mão tem prosperidade. Onde tu botar a mão, a coisa anda, a coisa flui, meu irmão. Presta atenção. Aí foi perseguido, foi parar na prisão. Dentro da prisão, ele era o líder de quem estava preso. Todos iam até ele. Ele organizava as coisas lá dentro. O chefe da carceragem botou a chave, deu tudo na mão dele e falou: manda aqui, meu irmão, porque tudo que tu bota a mão dá certo. Quando tu tá, tem paz. Creio eu que até o comportamento dos prisioneiros mudou
com a presença de José lá. Por quê? Porque ele era alguém aprovado por Deus. Quando tu é aprovado por Deus, podem mandar você para um lugar que o caos está instalado, que a ordem entra e as coisas que estão fora de lugar entram no lugar. Por quê? Porque tu é aprovado por Deus. Deus, onde tu bota o pé, Deus fala: é meu servo e minha serva. Minha bênção está sobre a vida dele. Amém? Amém? Segunda coisa que pode fazer alguém ser reprovado por Deus. Pode fazer alguém ser rejeitado por Deus. Sabe o quê? A pessoa que ele é rejeitada por Deus, a pessoa que é reprovada por Deus, ele nunca vai reconhecer que ele errou. Ele sempre vai estar certo. Não tem humildade nele. Humildade passa longe. Você quer ver dentro da Bíblia? Eu estou lendo Bíblia ou estou lendo a agenda do pastor Vinícius? Abre a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Presta atenção. Por exemplo, eu posso trazer todos esses textos bíblicos, chamar alguém e falar: senta aqui. Rapaz, isso que você fez não está de acordo com a palavra. Se ele não for alguém segundo o coração de Deus, se ele não for um escolhido, uma escolhida, ele não vai aceitar, mesmo eu mostrar na Bíblia para ele. Quem está me entendendo? Visão fechada, mente travada e coração de pedra. Pelo contrário, ele vai ficar com mais raiva. Vamos lá? Saul disse: eu obedeci ao Senhor. O profeta tinha acabado de falar com ele que ele fez errado. O profeta tinha acabado de falar que o comportamento dele não estava certo. Depois de ouvir tudo, o que era para ele falar, irmão? Na mesma hora: eu pequei contra Deus. Eu estou errado. O que eu tenho que fazer para reparar o meu erro? Estou arrependido. Nunca mais eu vou fazer isso. O que ele faz? Ele vai agora justificar os teus atos. Olha o que ele fala. Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor e cumpri a missão que o Senhor me designou. Sabe o que ele está falando? Tudo que eu fiz estava certo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mesmo o profeta advertindo e mostrando para ele o erro dele. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que não vai adiantar você aconselhar. Não vai adiantar você gastar horas falando com ele. Ele não vai aceitar. Você pode estar cheio do Espírito Santo. Deus pode estar te colocando as palavras na tua boca, mas ele não vai aceitar. Não adianta. Vamos lá? Cumpri a missão que o Senhor me designou. Aí olha o que ele fala agora. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas. E Deus tinha falado que era para fazer o quê? Vocês estão conseguindo entender como é que a mente é confusa? Deus tinha falado que não era para ficar ninguém vivo. Ele trouxe o rei dos Amalequitas, irmão. Olha o nível. Ele errou muito ou pouco? Mas aos olhos dele, o que ele estava fazendo estava certo. Por mais que o homem de Deus estivesse mostrando. Estão conseguindo entender o nível? Sim ou não? Vamos lá. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas separei os Amalequitas para destruição. Ele está falando assim: eu fiz mais ou menos o que foi pedido. O que eu não fiz conforme foi pedido é porque eu achei que não era para fazer. Tipo assim, estou certo. E ponto final. Quem está conseguindo me entender? Quando alguém é reprovado por Deus, não adianta você aconselhar ele, irmão. A gente insiste. Insiste ou insiste? Insiste. E depois eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que o Samuel, ele caiu nesse erro, sabia? Samuel ficou uma noite inteira chorando, orando e clamando por Saul. E falando com Deus: não rejeita ele não, Deus.
Não rejeita ele não, Deus. É só tu ler o texto, você vai ver. Ele anoiteceu clamando e falando com Deus. Aí eu fico imaginando um Deus que sabe de tudo, olhando para ele e falando assim, rapaz, tu não sabe quem é esse cara. Eu sei o que tem no coração dele. Só que nós temos essa mania de ficar ali, sim ou não? A gente fica ali. E Deus está falando, vou te mostrar. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Hoje, irmãos, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. Quem viu uma reportagem hoje de um jovem não, homem, porque o tema da reportagem estava dizendo um homem. Fez 18 anos, é homem e mulher. Quem sabe disso? Meu filhinho tem 18 aninhos. Homem. Minha filhinha tem 18 aninhos. Mulher já. Não é criancinha. 18 não é criancinha? Um homem, tema da reportagem, um homem de 18 anos, há muito tempo, violentava as duas irmãs. A mais velha tinha 12. A outra era bem novinha. Irmão de sangue, mesmo pai e mesma mãe. Ninguém viu essa reportagem hoje, não? O coração do homem, por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Da nossa carne mesmo, não tem nada que preste. O que torna a gente melhor é Deus. O que faz você ser uma pessoa boa é Deus. Presença de Deus na tua vida. Se tu perder a presença dele, acabou. O homem é capaz de fazer coisas terríveis, irmãos. Você tem noção, camarada? A gente viu um tempo de corrupção, né? Quem viu um documentário que passou de um camarada revelando um esquema de corrupção nas merendas escolares? Alguém viu essa reportagem? Roubando milhões. Aí, o cara denunciando, o repórter falou assim, na careta, tá? Vocês acham que esse que denunciou é um bonzinho, né? Ele denunciou o esquema de corrupção. Olha a razão pela qual ele denunciou. Por quê? Tem lugares aí no Brasil que a única refeição da criança é da escola. Não tem o que comer dentro de casa. Não tem janta, não tem café, não tem nada. A única refeição que eles têm é da escola. O camarada vai lá e rouba a merenda. Você está conseguindo entender? Parece ser humano que faz isso? Vocês estão conseguindo entender? Aí falou assim, ele parece bonzinho. Olha a razão pela qual ele denunciou. Sabe por que ele denunciou? Ele fazia parte do esquema. E botaram um cara novo e arrancaram ele. Aí ele falou, então eu vou caguetar geral. Não é porque ele é bonzinho, não. Ele roubava também. Roubava a merenda, a única refeição das crianças. Vocês estão conseguindo entender? O ser humano, ele é? O ser humano é difícil, irmão. Se ele se deixar dominar pela ganância, pelos desejos, pelos sentimentos, ele se torna uma pessoa ruim. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais próximo da presença de Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, melhor ser humano eu vou ser, melhor pai eu vou ser, melhor marido eu vou ser, melhor esposa eu vou ser, melhor filho eu vou ser, melhor empregado eu vou ser. Quanto mais perto de Deus, uma pessoa melhor eu vou ser. Quanto mais longe, eu estou correndo risco. Deus me torna uma pessoa melhor. Você vai ver que Saul, de ungido e escolhido, vai se tornar uma pessoa rejeitada e endemoniado. Porque ele começa agora a querer matar. Vamos lá? Então, primeira coisa, quem é rejeitado, eu posso ser rejeitado por eu não obedecer a Deus e a liderança. Eu posso ser rejeitado porque eu sou alguém que nunca reconheço os meus erros. Se você chamar a atenção de alguém que não reconhece os erros, você vai perder tempo. Ele vai debater contigo. Ele sempre vai arrumar, vai falar assim, não, mas eu fiz isso por isso. Não, eu fiz isso por isso. E dentro dele, ele acha que toda a intenção dele é boa. Não importa se aquilo está ferindo a instrução que Deus deu. Terceira coisa, de alguém que pode ser rejeitado por Deus. Ele sempre vai estar mais preocupado com o que os outros pensam do que aquilo que Deus requer da vida dele. Quer ver? Prova na Bíblia, pastor? Prova.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Escuta isso. Depois de tanto Samuel falar, aí ele, então tá bom, pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Olha a razão pela qual ele desobedeceu a Deus. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha o que ele está falando. Desobedeci a Deus. Por quê? Tinha muita gente falando na minha cabeça. Tinha muita gente falando o que era para mim fazer. E aí, eu preferi ouvir o que eles estão falando. Isso é perigoso, sim ou não? Sim ou não? Às vezes Deus vai te dar uma instrução, vai dar uma instrução para mim. E eu vou precisar permanecer naquela posição, não importa quem é que venha falar, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que importa mais obedecer a Deus do que os homens. Por quê? Porque os homens, eles só podem ferir a minha carne. Mas Deus, está escrito na Bíblia, mas Deus pode ferir tanto a carne, quanto pode jogar minha alma no inferno. Quem está conseguindo me entender? Você quer ver uma coisa? Quem lê Bíblia aqui, sabe a razão pela qual Moisés não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele ouviu os homens. Ele era para ter ferido a rocha uma vez. O povo começou a murmurar. O povo começou a falar. E fala. Moisés foi, até vocês querem. Pá, taca ali o cajado da rocha. E fere a segunda vez. Deus falou, meu irmão. Olha o que Deus faz com Moisés. Vem cá, Moisés, sobe aqui. Olha lá. Bonita, né? Que terra boa, né? Mas tu não vai entrar nela. Mas o povo ficou falando, o povo ficou me pressionando. Mas tu não vai entrar, Moisés. Tu não me obedeceu. Moisés quis protelar com Deus. Deus falou assim, olha como é que Deus encerra o assunto. E não se fala mais nisso. Quando Deus determina, acabou, irmão. Quando Deus fala assim, vem cá, tu vai aprender agora. Cuidado. Eu e você precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que as pessoas vêm falar, com a pressão das pessoas a respeito de assuntos. Importa mais para mim obedecer a Deus. Porque se eu ceder às pressões externas, eu corro o risco de fazer a mesma coisa que Saul fez. Desobedecer a Deus. A voz do povo é a voz de Deus? Vou perguntar de novo. A voz do povo é a voz de Deus? Isso é ditado do mundo. A voz da maioria é a voz de Deus? Não. Se engana quem pensa assim. Nem sempre Deus está com a maioria. Na maioria das vezes Deus não está com a maioria. Deus não está com a maioria. Quantos espias foram espiar a terra? Cadê os leitores? 12. Quantos falaram mal da terra? 10. Era a maioria, sim ou não? 2 falaram bem da terra. O povo ouviu a maioria ou ouviu a minoria? Não, o povo ouviu a maioria. Quando eles começaram a infamar, o povo ficou infamado na mesma hora. Josué e Caleb rasgou as vestes. Falou, não, vocês estão infamando a terra. Se Deus falou que a terra é nossa, nós vamos entrar e vamos conquistar ela. Mas mesmo assim o povo quis dar ouvido para a maioria. Você quer ver uma coisa? Você sabe o que acontece muito por aí? Até hoje. Alguém vem e levanta uma calúnia de alguém. Outro dia eu estava vendo uma reportagem disso. Falou que tinha uma mulher aí, um cara que mexia em criança. Aí começou a infamar. A mulher estava com raiva do cara. Aí o que fizeram? Foram lá, lincharam o cara e mataram o cara. Depois descobriram que era o quê?
Mentira. Mas já tinham matado ele. Já era. Era um pai de família. Trabalhador. A pessoa estava com raiva da outra. Porque tem gente que tem um coração ruim. Tem gente que não se contenta só em ficar chateado. Ele quer matar o outro. Tem gente que fica chateado, irmão, quer que o outro morra. Perca tudo, sai, suma. Quem está conseguindo entender? Por isso que a gente tem que ter muito discernimento de Deus. Para saber o que é voz de Deus e o que é voz do homem. O pastor Josias ora muito assim. Eu também oro muito assim. Eu falo, Senhor, me faz discernir o que é voz, o que é tua voz, o que é voz do homem. O que é o Senhor falando e quando é o homem falando. Porque se eu não tivesse discernimento, eu vou ser alguém rejeitado por Deus. Vamos lá. Rejeitado por Deus. Ele sempre duvida da soberania de Deus. Ele duvida. Primeiro, olha, isso aqui é quando a pessoa está no auge da rejeição. Já fez de tudo. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Olha que coisa terrível. Olha só o que alguém rejeitado por Deus chega a ponto de fazer. Vamos lá. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe... Não o quê? Nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Ele está orando, pedindo uma resposta a Deus. Só que ficou desobedecendo. Tendo comportamentos errados. E agora quer resposta de Deus. Aqui, ó. Céu de bronze. O desobediente, o rebelde. Aquele que não ouve as instruções de Deus, quando ele ora, o céu está de bronze. Não tem glória, irmãos. Não tem resposta. Ele vai clamar. Deus não vai responder. Ele começou a clamar. Estava em guerra. Deus respondia? Não. Vamos lá. Como Deus não dava resposta, o que ele faz? Olha o que ele faz. Vamos lá. 28, versículo 7. Então, olha o que Saul faz. Ungido. Conhecia Deus. Olha o que ele faz. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que seja uma médium. Traz uma adivinha, uma pitonisa para mim, para que eu a consulte. Eles disseram o quê? Existe uma em Edor. Você quer o quê? Uma adivinha? Nós sabemos, a gente sabe do lugar que tem. A gente vai trazer. Vamos lá. Uma vez, me chamaram para poder fazer uma campanha de oração na casa. Era parente minha, tá? Ela hoje já não está mais conosco. É uma prima do meu pai. Lá era um lugar que tinha um centro espírita há 48 anos. 48 anos. Foi passando de mãe para filha. Era muito conhecido lá em São João. Aí, o filho estava... Irmão, sabe o que o diabo fazia? O diabo vinha, ele via o diabo. O diabo, ele deitado na cama de madrugada, ele via o diabo se arrastando pelo chão. Subia na cama e ficava pulando em cima dele assim, ó. A cama mexia. Eles viam na casa. Todo mundo doente na casa. Aí ela fazia as coisas, os trabalhos. Não ficava bom. Piorava. Aí, porque tem gente que tem que ser assim. A coisa tem que apertar mesmo para... Aí foi quando falou assim, vamos, busca ajuda nisso, busca ajuda naquilo. Já sei, tem um parente nosso que é da igreja. Chama ele também. Aí, chama quem? Chama pastor Vinícius, pastor Alex. Aí fomos lá. Nós montamos uma equipe, fomos lá para orar. Toda vez, aí quando eu fui orar a primeira vez, Deus falou assim, ó, aqui é trabalho de libertação, batalha, 7 semanas. Amém, Jeová. Reuni o povo, falei, vamos lá, oração, ó, já estou avisando, é campanha de 7 semanas, povo, oh, beleza, meu pai, tá bom. Cada semana que a gente ia, a equipe foi diminuindo. Um ficou doente, o outro foi diminuindo. Finalizando, irmãos, por último só estava eu. A coisa apertou. Satanás começou a atacar todo mundo. O Jael ficou doente, internado. Lembra disso?
Eu lembro que o pastor foi lá orar ele, quando o pastor botou a mão nele para orar, o pastor falou assim, tu tá em guerra, né? Falei, tô fazendo uma campanha de oração assim, assim, assim. Ele, rapaz, batalha, mas ó, fica firme que Deus já deu vitória. Falei, amém. Ficou internado uns 5 dias. Na sexta semana, eu cheguei lá. Não, aí eles ligaram para minha loja. Irmãos, eu ia andando, eu não tinha carro. Eu ia andando do Shopping Grande Rio até o centro de São João para orar. Desci aquele morro do shopping. Cheguei lá. Aí eles ligaram para minha loja e falaram assim, ô primo, não, é o seguinte, quando você vir aqui hoje a gente vai conversar contigo, mas a gente já quer falar já que a gente vai acabar com a campanha, tá? Porque as coisas começaram a dar uma melhoradazinha. Estão conseguindo entender? Aí eu falei, não, aí a gente conversa, primo. Aí desci, cheguei lá. Falei, não, a gente resolveu parar e tal. Graças a Deus deu uma melhorada. Eu falei, pô, mas Deus revelou que era 7 semanas. Aí ele falou, não, mas acho que não precisa mais não. Só que eu vim pelo caminho orando e falando assim, Senhor, eu queria tanto que o Senhor fizesse. O Senhor tem poder para fazer isso. Para fazer o diabo confessar com a boca dele o que quer fazer com eles. Que só assim, meu pai. Olha o que aconteceu. Aí eles falando. Aí eu tô lá em espírito de oração. Daqui a pouco, do nada, a minha prima, que ela era, né, a mãe de santo lá, né? Puf, caiu. Aí deu aquela gargalhada. Aí ele ficou olhando assim, né? Eu falei assim, ué, você achou que eles foram e tô indo embora? Falei, então a campanha encerrou aqui, tô indo embora, né? Aí, não, pera aí, primo. Eu falei, a gente não tá aqui de brincadeira não, rapaz. Você quer ver como Deus tem todo o poder nos céus e na terra? O que você quer fazer com eles? Deixar todo mundo doente. Eu falei, encerra a campanha ou continua? Aí ele, continua. Eu falei, então vamos orar. Nome de Jesus! Sai agora! E saiu. O marido dela, ele ia atender a gente no portão com uma bengala. Ele tinha uma doença na perna e Deus já tinha mostrado que aquilo não era da parte física, era espiritual. Aí chegou no 7º dia da semana. Quando eu cheguei lá, ele foi me atender sem a bengala no portão, andando normalmente. Quando ele abriu a porta, ele estava sem a bengala. Ele, ei, primo, tô sentindo mais nada. Eu falei, quem foi que fez isso? Ele, foi Jesus. Falei, vamos terminar essa campanha hoje, todo mundo com Jesus, gente, todo mundo com Jesus. História boa, né? Olha como é que ela termina. Ele ficou quase 3 anos desempregado. Nenhuma porta abria para ele. Todo mundo doente. Ó, Deus curou ela. Ela tinha uma hemorragia. Que ela ficava 10, 15 dias com hemorragia. O diabo... Os especialistas diziam que ele era maluco, que ele não estava vendo nada. Tomava remédio controlado. O marido andava de bengala, com problema na perna. E 2 semanas depois ele foi lá no shopping para falar comigo que tinha um lugar que ele há muito tempo já tinha colocado o currículo e ligaram para casa e mandaram ele ir para poder se apresentar e levar a documentação. Deus restaurou a vida deles. 6 meses depois, eles voltaram tudo para lá. Voltaram a fazer tudo de novo. Não consigo entender? Voltaram para tudo de novo. Saul era ungido, irmãos. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. O Espírito de Deus habitava dentro dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomava ele entre os profetas falando em línguas. Tomado pelo poder de Deus. Era um rei vitorioso. Deus tira ele de menor da casa dele, faz ele ser rei entre a tribo. Mas quando ele começa a desobedecer, duvidar, não seguir as instruções, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira dele, o espírito mau começa a atormentar ele. Qual foi o fim dele? O fim dele foi, sabe o quê? Consultar adivinho, pintoriza. Sabe o que é isso? Quando eu sou rejeitado por Deus, quando eu começo a desobedecer, eu fico em dúvida se Deus é o suficiente. Eu começo a querer voltar a fazer coisas velhas.
Eu começo a achar que Deus não é o bastante para mim. Se Deus pode realmente me ajudar. Você tem uma certeza que eu tenho na minha vida. Eu fiz a melhor das escolhas. Eu nasci dentro do lugar que cultuava tudo que era Deus e até os mortos. A minha família cultuava mortos. Mas um dia Jesus me libertou. Aleluia. Perdoou os meus pecados. Escrevi meu nome no livro da vida. Hoje eu olho para a minha vida e eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou com braço forte. Não só a mim, mas toda a minha casa. Nunca mais. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Saul não ouvia mais a instrução, não queria mais ouvir Deus, não queria mais se submeter a nenhuma autoridade. E por último, vai consultar adivinho. Qual foi o fim dele, irmãos? Tirou a própria vida. Se matou. Acabou. O vazio entrou dentro do teu ser. Perdeu o sentido da existência. Não queria mais saber de nada. Um rei derrotado. A derrota alcança quem é rejeitado por Deus, irmão. Alguém que é rejeitado. E aí a gente vai caminhando para o fim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9. Na semana que vem eu vou falar sobre alguém que é escolhido. Bom, hoje não vai dar tempo de dar tudo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9. Vamos lá. 7, 8 e 9. Vamos lá. Leia comigo. As mulheres dançavam e diziam assim: Saul matou milhares. Davi, dezenas. Acabou. Saul ficou muito com esse refrão e ficou aborrecido. E disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que lhe falta então? Tomar o meu lugar, né? Versículo de número 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Aqui tem pessoas que pregam mais do que eu, irmão. E você quer ver uma coisa? Eu nunca fui de entregar revelação para ninguém, não. Nunca. Eu nunca me preocupei com isso, não. Aqui já teve muitos homens de Deus e mulheres que revelava até o fio do cabelo. Eu falava assim: nossa, rapaz, que é isso? Que bênção! É muita glória, rapaz. Inveja. Na verdade, eu olho para mim aqui, eu sempre pensei assim: pergunta para o pastor José. Já passou gente muito melhor do que eu aqui. Eu mesmo olho para mim e falo assim: Senhor, não sei por que o Senhor me escolheu. Por quê? Por que eu? Não sei por quê. Mas Deus escolheu. Quando for da vontade dele, a gente está aqui, né, permita, Adriano? Eu não tenho problema nenhum de botar pessoas melhores do que eu para ensinar aqui, para dar aula. Pastor Jorge dá uma aula de escola dominical nível superior a mim. Pastor Jefferson, muito melhor. Se deixar, eu falo: pastor, se o pastor Jefferson deixar, eu deixo ele dar aula direto aí, irmão. Direto. A aula dele é muito melhor do que a minha. Eu nunca vou ter inveja dele. Por quê? O que está nele foi Deus que colocou nele. E é tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se tem alguém melhor fazendo algo na igreja, eu vou ficar feliz.
Se eu sou um líder e tem alguém que é fera em algo que eu não sou, eu não posso ficar com raiva dele se ele querer me ajudar. Eu tenho que falar assim: rapaz, vem cá. Tu é melhor nisso do que eu, rapaz. Ó, cai dentro aí. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas fizeram menção de Davi, a inveja entrou dentro do coração de Saul na mesma hora. Então ele quer tomar meu lugar. Eu faço uma pergunta: Davi queria tomar o lugar de Saul? Não, irmãos. Davi estava ali para servir a Deus. Servir a Deus vai fazer com que Deus me dê dons. Quando você tem um coração de servo, Deus vai encher você de dons. Ele vai te capacitar. Por quê? Porque Ele viu em você o desejo de servir, de oferecer o melhor para Ele. Quando alguém é rejeitado, quando alguém é reprovado diante de Deus, ele nunca vai ver alguém ajudando como algo bom. Ele sempre vai ficar assim, ó. Sabe quantas vezes eu já orei a Deus? Falando assim: Senhor, tem tanta gente melhor do que eu. Tem muita gente, Senhor. Eu quero servir. Porque preste atenção, irmãos. Quem é servo, não importa a posição que ele esteja. Eu vou repetir. Quem é servo, não importa a posição que ele esteja. Ele está ali para... E quem é servo, ele não se preocupa com holofortes. Ele está nos bastidores, mas ele está ali para servir. Por quê? Que ele cresça, ele apareça e eu desapareça. O que importa é que ele e eu desapareça. Quem tem que aparecer é ele. É ele que tem que ser exaltado, ele que tem que ser glorificado. As pessoas têm que sair de um ambiente, do lugar, e falar assim: presença de Deus estava forte naquele lugar. O que é perigoso é quando as pessoas falam assim: viu, ainda bem que fulano não estava lá. Não. Faz isso não, cara. Porque aí está falando: toda a glória seja para ti, né, varão? Nunca mais Saul viu Davi do mesmo jeito. Nunca mais. Você quer ver uma coisa? Eu falo isso, irmão, sem demagogia nenhuma. Eu não acho que eu sou cantor que eu canto, não, irmão. Eu não sou desafinado. Porque você, né, eu não sou desafinado. Mas quando alguém fala assim, não, uma vez alguém falou assim: por que vamos gravar um CD, rapaz, de cantar painho da harpa e tal? Até para eu falei: rapaz, você tá falando sério mesmo? Não faz isso não, cara. Esse negócio vai encalhar aí, cara. Na minha opinião, pela misericórdia de Deus, como eu me disponibilizo para poder fazer isso, aí Deus vai e abençoa. Fala assim: Deus abençoa. Não é porque eu acho que eu canto, não. E eu nem sei por que isso acontece. Por quê? Eu não tenho amíndolas. Porque na minha época, quando tinha garganta inflamada, arrancava. Eu fiz a cirurgia de extração das amíndolas. Eu não tenho as amíndolas. Uma vez tinha uma professora de canto aqui, e ela estava conversando e tal, aí eu peguei e falei. Ela falou assim: você não tem as amíndolas? Eu falei: não tenho. O pastor Everaldo do Amazonas, a esposa dele cantava bem, muito bem, tinha um vozeirão. Aí ela, garganta inflamada, ela protelou, mas não teve jeito, tirou. Ela contou uma vez que eles vieram aqui, ela falou assim: eu sempre gostei muito de cantar, mas prove a Deus permitir, eu tive que arrancar as amíndolas, nunca mais eu consegui cantar. Por que eu consigo? Não sei. É graça e misericórdia de Deus. Porque Deus sabia, sabe o quê? Deus viu lá na frente, irmãos. Quantas vezes aqui, o pastor José falou assim: varão, hoje é só você, não tem ninguém não. Você tá com quantos playbacks aí? Eu falei: não sei, tem que ver ali. Ele: eu acho que se preparam 5 playbacks. Eu falei: meu Deus. Teve um dia que eu tava com a garganta. Tava muito gripado, resfriado, tava mal. E cantando. Ainda fazendo assim ainda. E cantando, irmão. Mas cantei, por quê? Para a glória de Deus. Para louvar o nome dele, para que as almas se convertam. Então tudo
que eu faço, eu preciso fazer para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Quem vai aparecer, não importa. Você quer ver? Tem um camarada aqui, que ele vem para a igreja, ele fica quietinho, sentado no banco dele ali. Hoje ele está do lado direito, lá atrás, assim, com a mãozinha assim no rosto, assim, ó. Quem já veio no café de domingo aqui e come um bolo que é maravilhoso aqui? Ele faz. Não fala nada, fica quietinho dele. Por que ele faz? Ele ama a obra. Quem já foi para os passeios missionários e para os encontros da Palavra Viva e no final tinha alguém servindo um cafezinho lá? Quem já passou por isso? Uma outra pessoa também está no cantinho, perto da parede, assim, com o braço cruzado ali também, com o casaquinho assim também. Quem já fez isso? Esse cafezinho é bom? É bom quando você está do nada, alguém fala assim, quer um café? Aqui, é igual o ouro na terra. Eu já vi gente lacrimejar, café! Vocês estão conseguindo entender, irmão? Por quê? É se aparecer? Não. Sentimento de servir. Porque se eu não tiver esse pensamento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com raiva, vou fazer com raiva. Se alguém fizer melhor, eu vou ficar com raiva. Por que hoje a gente ainda tem café da manhã ainda, também aos domingos? Porque tem alguém querendo servir, que também está de braço cruzado lá atrás assim também. Está ali, ó. Estão conseguindo entender, irmãos? Tem pessoas melhores em dons. Isso não significa que pode gerar em mim sentimento de inveja ou de raiva. Porque tudo é pelo reino. Eu vou repetir, tudo é pelo reino. Tudo é para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Porque quem leu a Bíblia sabe que depois Davi vai ser um excelente comandante para Saul, irmãos. Mas isso não tirou a coroa da cabeça de Saul. Saul continuou sendo rei. Saul foi rei por muitos anos, tendo Davi como valente na terra. Mas ele não entendia isso. E começou a ver Davi como inimigo. Aí falou, eu tenho que matar ele. Não dá para ficar no mesmo lugar. Quando eu sou reprovado por Deus, eu não vou aceitar nada, irmãos. A pessoa pode estar ali para me ajudar, mas eu nunca vou ver ele como alguém que está me ajudando. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluias. Eu termino falando o seguinte. Eu posso ser rejeitado por causa de coisas que estão aqui dentro. Às vezes a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem na vida de alguém. Por causa de que isso? Deus sabe por quê. Eu encerro falando isso. Você quer ver uma coisa? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá? Quando chegaram, Samuel viu e pensou, com certeza, é este aí que o Senhor quer ungir. Versículo 7. Contudo o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Às vezes alguém está assim para você, ó. Lá dentro. Está assim. Não suporto você. Não quero estar perto de você. É verdade ou não é verdade? Às vezes alguém é agradável, é educado nas palavras, mas só Deus sabe o que tem aqui dentro. Se coloca de pé. Deus escolheu eu e você. Por razões que às vezes a gente nem entende, mas Deus sabe o que está dentro do teu coração e do meu coração. Por que Deus escolhe alguém? Ele sabe. Ele conhece.
Irmão, compara bem. Quem fez coisas mais terríveis? Saul ou Davi? Hã? Davi, irmão. Davi foi assassino, adúltero. Teve um momento que Davi deixou a soberba tomar conta do coração dele, quando ele manda fazer um censo. E aí o couro come para cima dele também. Mas por que será que Deus escolhe Davi? Perceba que eu vou falar depois sobre isso. Que Davi, o que tinha dentro dele era o avesso do que tinha dentro de Saul. Davi ganhava as guerras dele, mas veja bem quem estava perto de Davi. Davi tinha uns valentes. Teve um camarada que ele lutou com a espada. Eu já li essa passagem chorando já 2 vezes. Que eu fico imaginando, né? Teve um camarada que ele agarrou a espada na mão. E e mata. A Bíblia diz que não se sabia mais onde terminava a espada e começava o braço. A mão dele se uniu ao ferro. O cara era fera. Teve um que com uma lança feria 1000. Teve um que entrou dentro de uma caverna, tinha um leão lá dentro. Ele lutou com o leão e matou o leão. Eram os valentes de Davi. Os valentes de Davi, quando ficaram, ouviu Davi pensar alto, se eu pudesse beber da água do poço. Eles falaram, que? É agora. Invadiram, irmão, o arraial dos filisteus, para pegar um pouco de água para o rei. Aqui, rei, você queria o quê? Água? Toma água. Davi nem quis beber água. Ou seja, os caras na guerra eram melhor do que ele, sim ou não? Era, irmão. Mas Davi sabia que Deus tinha colocado eles perto dele para fazer eles chegar no propósito. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Sabe por que eu consigo estar aqui? Sabe por que eu consigo chegar onde eu cheguei? Porque aqui tem pessoas que são maravilhosas, irmãos. Aqui tem pessoas que me incentivam a vir para esse lugar. Eu fico incentivado quando eu chego aqui e eu vejo alguém que quando eu chego no domingo já varreu a calçada da igreja, a escada da igreja, já acordou cedo, já está com a igreja aberta. Eu falo assim, rapaz, dá de 1000 em mim. Eu estava lutando agora para vir, cansado. E ela veio, eu falo, não, tem que vir, rapaz, que isso? Tem gente muito boa, maravilhosa. Tem gente que quando abre a boca para louvar aqui, eu sinto muita presença de Deus, irmão. Quando eu olho para eles, eu falo assim, foi Deus que colocou eles aqui. Porque eu sozinho, não tem como não. Não dá não. Vocês acham que eu sozinho consigo liderar congregação, liderar departamento dos varões, liderar cordeirinhos, liderar unidas, liderar os jovens, dar hora de escola dominical? Eu consigo? Vocês acham que eu consigo mesmo? Duvida. Deus vai colocar pessoas aqui tops. Tem colocado pessoas tops aqui. Para quê? Para somar força. Força. Amém? Coloca a mão no teu coração. Quem eu sou? Aprovado ou rejeitado por Deus? As minhas atitudes vai fazer eu ser aprovado ou rejeitado por Deus? O que eu quero ser? Alguém aprovado ou rejeitado por Deus? Eu preciso orar, falar com Deus. Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, nos ajuda, meu Deus. Livra-nos de sermos reprovados por Ti, ó Pai. Não queremos ser rejeitados, não, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter dentro de nós sentimentos. Queremos ter comportamentos, ó Pai, atitudes, pensamentos que glorificam o Teu nome, que rumam para o Teu propósito, ó Pai. Que, ó Deus amado, simbolizam o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus. Nos ajuda, tira de nós, ó Pai, aquilo que nos atrapalha. Tira de nós aquilo, ó Deus, que a multidão tenta colocar dentro de nós. Queremos ouvir a Tua voz.
É igual aquele louvor que muitos cantam, ó Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Pode calar todas as vozes, menos a tua, meu Pai. Porque, ó Deus, se dermos ouvido às vozes estranhas, meu Pai, a gente corre o risco de ser reprovado por Ti. Nos ajuda a ter discernimento. Unge os nossos olhos e a nossa mente, blinda o nosso coração, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos livra, meu Pai, de ter um coração como Datã, Coré, Abirão. Nos livra, meu Deus, de trilhar caminhos como Saul trilhou, a ponto de ser reprovado, ó Pai, e perder a unção. Livra-nos, ó Pai, ajuda-nos. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?